Então pode ser. Boa noite a todos, sejam Boa noite, vamos bem-vindos lá. ao nosso Boa noite. estudo de Torá do Beit Midrash Neshama. Hoje vamos estudar Parashá Vayetze, com a querida Mora Flávia Virgínia, que já está aqui com a gente. Antes de iniciarmos o estudo, como já é tradição, a gente vai fazer as brachot do estudo da Torá. Para quem tiver com o Sidur Shavuotov, está na página 44. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. Ve'a'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha beit Israel ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Ai Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu im kol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch Ata Adonai noten a Torá. Bem-vinda, Flávia. A palavra é sua, Mora Flávia. Obrigada, Duvid. Estamos aqui para estudar a Parashá de Vayetze, e que está no capítulo 28 do Gênesis, 28:10, e termina no 32:3, né? Então, do que a gente está tratando aqui? A gente está tratando do seguinte: esta família, uma tal família, a família de Terah, que é uma família mesopotâmica, sai da Mesopotâmia migra da Mesopotâmia para a terra de Canaã. Só que o patriarca da família, que é Terah, morre numa cidade ao norte, Haran. E aí, um filho dele, na Parashá de Lech Lechá, que é Avraham, ele sim desce com o seu sobrinho Lot, que é filho de um irmão de Avraham, de outro filho de Terah, Nahor. Ele desce junto. Esta família de Avraham e Lot é que vão, então, por fim, se encontrar nesse lugar. Vão colonizar, não é colonizar, vão adentrar essa terra, porque é uma terra que Deus, Yud-Heh Vav-Heh, esse Deus específico, e não outros deuses, este Deus específico, ele quer que eles vão para essa terra. Essa travessia da Mesopotâmia, ela faz sentido histórico, e é por isso que eu estou começando a contar essa paraxá dessa maneira. Ela faz sentido histórico porque a Mesopotâmia foi muito rica com a civilização suméria primeiro, e aí estamos falando de 3.000, 4.000 anos atrás de onde nós estamos agora. Ela foi uma civilização muito grande, muito rica, com grandes construções e com agricultura, com muitas coisas, irrigação. Depois ela deu lugar a uma outra civilização, que é a civilização Acádia, e essas civilizações elas foram morrendo porque a região da Mesopotâmia, que é a região dos rios Eufrates e Tigre, essa região ela foi secando, ela foi muito utilizada durante milhares de anos, e ela foi realmente se exaurindo a região. Uhum. Então, essas civilizações eram muito grandes e elas perderam a capacidade de albergar a quantidade de pessoas que elas tinham, que essa região tinha ali. Então, eu estou contando assim para mostrar que existe um traçado histórico possível num livro que, muitas vezes, é considerado meramente mitológico, meramente um livro de lendas e tal. Então, da maneira como eu vejo, a gente não pode nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não tudo que está escrito é histórico, mas muitas coisas dão conta de algo que é histórico. Então, mesmo que os personagens não sejam históricos, e esses são personagens difíceis de comprovar, Abraham, Yitzhak, Yaakov, as mulheres, esses são personagens muito difíceis da gente encontrar uma comprovação científica segundo o conhecimento, a maneira como a gente entende o científico hoje. Vai ser muito difícil conseguir essa comprovação. Mas o que sim a gente consegue fazer é perceber movimentos históricos, movimentos que a gente consegue comprovar,
e isso nos fornece mais contexto para a leitura do texto. Então, eu, pessoalmente, sou bem interessada na leitura dessa maneira, ou seja, onde a gente vai descobrindo contextos, o que embasa ali aquela narrativa. Quando a gente chega em Vayetze, a gente vai ter uma situação interessante que é a família, esta família já está na sua terceira geração, então Abraham já teve Yitzhak, Yitzhak já teve Esav e Yaakov, Yaakov passou a perna no irmão, que é um negócio que vai nos interessar muito, porque a quantidade de gente passando perna que tem na Torá é uma loucura. Tem mais gente passando a perna um no outro da Torá do que tem nas nossas vidas normais. Então, é muito incrível. E tem um sentido, isso tem um sentido que é também... essa característica das pessoas cumpre também um sentido religioso e um sentido espiritual. Não é assim que a gente costuma ver o que é religioso e espiritual. A gente tem um olhar mais, como eu costumo dizer, mais cor-de-rosa, pensa nas pessoas e nas coisas sempre com uma maior pureza do que elas verdadeiramente têm, mas de fato cumpre um sentido isso. Então, o que vai acontecer é que Yaakov, depois de, com a ajuda da mãe, atenção, a mãe bola um esquema para ele passar a perna no irmão e receber a primogenitura do pai, então ele precisa fugir dali, porque evidentemente que esse irmão, que era o Esav, que embora seja seu gêmeo, é mais velho uns minutinhos, Esav, aliás, até ou uns segundos, não sei, né? Segundo o texto, se Yaakov veio agarrado no pé ou se era uma metáfora, mas enfim. Esav, provavelmente num acesso de ira pelo que ele sofreu, poderia até querer matar Yaakov. Então a mãe diz, foge daqui e tal, e ele vai embora. Essa fuga dele para a terra de onde eles vêm, ou seja, ele vai voltar para uma situação mais mesopotâmica, ele vai para Aram, para essa cidade, esses povos arameus, que são povos mesopotâmicos. A gente não tem confirmação ainda de que se poderia falar de povos arameus nesta data, onde está localizado, onde tradicionalmente a gente localiza essas famílias, que é mais ou menos no menos 1700, ou seja, 1700 antes da Era Comum. Eu falo menos porque eu tenho dificuldade com esses números, então eu falo menos quando é antes da Era Comum, né? A gente localiza essas famílias entre 1700 e 1800 tradicionalmente. Tem estudos e tudo, seria mais ou menos isso. Não sabemos se é mesmo, porque, como eu falei, a gente não sabe se está diante de relatos verdadeiramente históricos. Mas eu sempre vou pontuando assim, isso aqui não tem confirmação, mas eu uso, porque o autor bíblico, ele quer que a gente pense que isso está um certo número de anos, e essas datas, elas batem com esse objetivo do autor bíblico. Então, a minha fidelidade, quando eu dou aula de Torá, quando eu dou aula de texto bíblico, é ao autor bíblico. Essa é a minha fidelidade, é a ele que eu quero, é a ele que eu tento entender, portanto, eu não discuto com ele se isso existiu ou não, se está certo ou não. Eu apenas tento me encontrar com o conhecimento que eu tenho junto com ele. Então, eu estou dando aula para vocês aqui assim também, tá? Eu costumo dizer até que as aulas que eu dou são de flavismo, então, qualquer reclamação, depois vocês têm que reclamar comigo, não com o texto, não com o judaísmo. Eu não sei dar aula de outra coisa, eu só sei dar aula das minhas próprias ideias. Então, o que vai acontecer é que Yaakov volta por conta dessa falcatrua que ele e a mãe armaram, que, entretanto, era uma falcatrua importante, ela tinha que acontecer, ele volta para Aram, para a cidade dele, para Padan Aram. Por que ele volta para esse pedaço? Também para casar. E aí, quanto a esse casamento, tem uma coisa interessante que é a seguinte: no livro de Yovlim, Jubileus, esse livro é um livro que foi escrito provavelmente depois do texto bíblico, do texto massorético que a gente tem. Então, ele é um livro que tenta conciliar ideias que já eram discrepantes na época. Ele é provavelmente do século -3, mais ou menos, e o texto bíblico é mais antigo. Então, ele tenta, -3, talvez um pouco antes, mas a gente não sabe bem, ele tenta conciliar e ele tenta aparar arestas que existem no texto bíblico, o texto de Yovlim. E aí ele faz uma coisa engraçada, que é o seguinte, ele diz assim, esse Yaakov, que era um homem das tendas, enquanto que Esav era um homem do mato e gostava de caçar, do mato não, né? Não é bem mato, mas enfim, gostava de caçar e tal,
então ele era mais bruto, e gostava de comer, gostava de caçar, gostava de mulher e tal. E Yaakov era um homem das tendas. E ele diz que Yaakov tinha 63 anos quando isso aconteceu, o texto de Yovlim, e ele não havia conhecido mulher ainda. Então ele diz assim: mãe, com a sua licença, eu queria arranjar uma noiva para mim, porque eu já estou com 63 anos, que é uma coisa muito interessante. Agora, dado que eles vivem 175 anos, ele ainda era um moço, né? Mas não deixa de ser interessante. Ele vai para esse lugar para fugir do irmão, mas também para conhecer mulher. E aí ele tem uma coisa literária onde ele vai. É um jogo literário que eles costumam fazer na Bíblia, tem muito, que é de repetir uma história. Então, assim como Rebeca estava no poço, tirando água para os camelos, aqui ele vai encontrar Rachel, que é a prima dele, que está tirando água também, vai tirar água para o seu gado miúdo também. Então, essa é uma maneira de... É um artifício literário que é muito utilizado na Bíblia, onde você, especialmente nos patriarcas, nos personagens mais importantes, eles estão legitimados por atos que os antepassados deles fizeram. Isso legitima uma história, torna a história mais legítima. É assim que ela é vista. É assim que é visto o texto na antiguidade. Inclusive, não só em Israel, em vários lugares, na Grécia também, em vários lugares é assim. Se você disser que algo tem... Se você conferir antiguidade, essa coisa ganha mais legitimidade. Na nossa era, ao contrário. Quanto mais nova uma ideia, mais legítima ela fica. Você mudou os paradigmas, quebrou paradigmas, melhor é. Mas antigamente era bem ao contrário. Você manteve os paradigmas, é melhor. Então é por isso que a gente tem tantas dobradinhas assim nesse texto. Enfim, o que vai acontecer? Ele vai para esse lugar e aí ali ele conhece Raquel, se apaixona enlouquecidamente, mas ele é enganado pelo seu próprio tio, que se torna tio e sogro, porque ele quer casar com Raquel, acaba casando com o tio, bota Leia no lugar, né? Ele deve ter tomado assim, chapado o coco, tomado muito goró, e aí foi lá, ela foi com véu, não sei o quê, a Leia também espertinha toda. E aí, quando ele acorda no dia seguinte, ele se depara com aquela mulher que não é a que ele escolheu. Já pensou? Olha, pensa nessa... O autor bíblico, ele realmente tem muita imaginação. Imagina essa cena, que você casou com uma mulher que não era a que você tinha escolhido. Meu Deus do céu. Porque a mulher não estava só com um véu, ela estava muito dura, né? Mas, enfim, quem sou eu? O que eu posso reclamar? Ele casou, ficou e etc. Então a gente já sabe, ele vai, fica com ela e trabalha 7 anos para casar com Raquel, aí casa com Raquel, e aí o tio dele fala: ah, mas por que você não fica mais 7 anos e tal? E aí o tio dele é um enrolão, esse Labão é um enrolão. Ele é ele é desonesto, começa a desonestidade que ele dá à filha mais velha, embora isso de fato fosse um costume na antiguidade, não dá, aliás, nem só na antiguidade, até há pouco tempo mesmo, não dá uma filha mais nova antes da filha mais velha, porque a filha mais velha ficaria envergonhada, pensaria que ela não é bonita, etc. E no texto, segundo a minha leitura, inclusive tem uma indicação mais ou menos disso, porque o texto dá a entender, eu estou usando minhas palavras, tá? Que a Leia era bonita, tinha os olhos ternos, então ela era bonita, mas a Raquel era mais gostosa, sei lá, ela realmente tinha uma coisa a mais, assim, que ele se apaixona loucamente por ela, e é muito interessante que ele vai até o final apaixonado por ela. Então, havia alguma coisa a mais nessa mulher, e inclusive ele não tem problema de ela não ter filhos, ele não está reclamando que ela depois não consegue ter filhos. Então, ele de fato gostou muito dela. Aí eles se casam, tem uma pá de filhos, filho pra caramba, e ele acaba fugindo de lá porque ele sente que não vai dar certo ficar com Labão. Então acontecem várias coisas, essa é a história dessa paraxá. Então ele foge, Labão vai atrás dele e depois que ele vai atrás, eles acabam fazendo as pazes porque Deus aparece num sonho de Labão e diz assim, ó, nem trisca, nem pense em triscar em Jacó, porque ele é meu protegido, ele tem coisas para fazer, você nem trisca e tal. Deus aparece num sonho para Labão, né? Então aí Labão vai lá e ele faz uma reclamação muito interessante, ele diz assim, olha, você ao fugir me impediu de dar um beijo nas minhas filhas e nos meus netos, e isso não está certo. E eu vou começar por aqui. Nessa paraxá,
e na Torá toda acontecem 50 mil coisas que não estão certas. A Torá ela é tão boa em mostrar como as relações são complexas. Essa paraxá tem tantos erros que todos os personagens de tudo quanto é lado cometem, e não há um julgamento da qualidade da pessoa com base nisso. Não é isso que torna uma pessoa confiável, ou querível, ou não querível. E Deus também não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com as características negativas dos humanos. Então, essa paraxá, todas têm, mas essa em especial, são tantas coisas erradas que todo mundo faz. Começa com Jacó tendo que fugir da própria família. Inclusive, não só de Esaú, ele tem que fugir do pai dele também, certo? Porque ele enganou Esaú, mas enganou o próprio pai, com a anuência da mãe. Então, a paraxá começa numa fuga, por quê? Porque ele é culpado de algo que ele fez. Não é uma fuga que vem do nada. Aí, quando ele vai lá, como se fosse uma paga, se a gente fosse hindu, a gente ia dizer, olha, o karma batendo na porta de Jacó. É enganado pelo tio, que vai ser o sogro. Mas a gente não é hindu, então a gente só fala assim, nossa, que coisa mais humana, né? Tem esse tio enganador aí. Aí depois, isso não é suficiente, o tio enganador não é suficiente, ele também, quando fica nesses últimos anos, ele faz aquela engenharia genética em que ele vai enriquecendo com o gado do tio. Ele não está enriquecendo exatamente de forma ilícita, mas ele vai ficar mais rico que o tio, porque ele sabe fazer com que o gado dê de acordo com as novas exigências do tio. O tio, como é desonesto mesmo, de carteirinha, coloca, não, agora vão ser as listradas, o gado listrado que é o seu, as ovelhas listradas, as cabras listradas. Aí ele vai, faz a engenharia genética dele, aí só nasce listrada. Agora vai ser as malhadas, aí só nasce malhada. Agora as lisas, aí só nasce lisa. Agora com bolinha verde, aí só nasce com bolinha verde. Ele sabe, ele é um grande pastor e ele sabe fazer essa engenharia genética, né? O texto coloca para a gente que ele coloca umas varas assim, desse jeito, daquele, mas na nossa mente, a gente conceberia que ele sabe, claro, evidentemente ele sabe quando as ovelhas estão no cio, e ele sabe manipular isso aí, é muito interessante. E ele fica muito rico. Os irmãos, os outros filhos de Labão, os irmãos de Leá e Rivka, falam assim, ó, pai, olha aí com esse cara, hein, porque ele está ficando rico, não sei o quê. Então colocam uma semente de inveja, de ciúme e de problema ali na cabeça de Labão. E aí Labão, claro, esses meninos estão preocupados, porque se Labão ficar com menos dinheiro, eles têm uma herança menor. Então, eles estão preocupadíssimos. Depois, quando eles saem, Rachel pega os terafim do pai e esconde. E aí o pai vai lá olhar, ela coloca eles nas cangas dos camelos, do camelo, senta por cima e fala, ih, pai, menstruei, não posso levantar, e estão ali os negócios com ela. Então, é uma atrás da outra, realmente. É uma atrás da outra. Só que todas elas têm um sentido muito interessante, um sentido, em primeiro lugar, dessa característica de como nós, em nome dos nossos interesses, somos capazes de enganar pessoas e coisas e fazer o que tem que ser feito. Mas como que isso, de alguma maneira, o que a gente acha que tem que ser feito, mas como que isso, de alguma maneira, é exatamente o que Deus está esperando de nós. Muitos de vocês já me devem ter ouvido falar no raio encolhedor, né? Vocês sabem, eu assisto muito desenho e tal, né? Assistia com os meus filhos, agora assisto com meu neto. Então eu sou uma pessoa meio infantil, não parece, mas eu sou. E eu uso essas terminologias de desenho animado. Vocês sabem o que é raio encolhedor? O raio encolhedor é que nos desenhos, não sei quem, alguns desenhos e filmes e tal, você tem uma máquina, uma coisa tipo uma arma, que na verdade solta um raio laser, assim, tipo laser que encolhe as coisas, né? Ele encolhe as coisas. Então, por exemplo, eu sempre costumo brincar dizendo que por que Deus precisava botar 10 pragas no Egito? Se ele tivesse usado o raio encolhedor, ele pegava o povo, os israelitas, diminuía eles, fazia
aí vocês atravessarem o Mar Vermelho todinho, colocava eles do outro lado do outro lado, né? Do mar, e pronto. E aí ninguém morria, não precisava fazer nada. Quer dizer, o raio encolhedor daria jeito em quase todos os problemas da Bíblia. Mas Deus não gosta do raio encolhedor. Então tem alguma coisa nele, ele gosta de ver a gente se estrepando, ou a gente criando subterfúgios e maneiras. Então, veja, ele diz para Rivka assim: você tem duas nações no seu ventre, e a menor prevalecerá sobre a maior. E vai embora. Aí Isaac está ficando velho, tem que dar a bênção da primogenitura, que significa dinheiro, mas também significa uma herança espiritual. E ela fala: meu Deus, como assim o maior vai prevalecer sobre o menor? Não estou vendo nada acontecer. Aí ela cria um subterfúgio. E Deus apoia, Deus gosta disso. Então, aqui, a gente tem dificuldade com esse modelo, mas a Torá não tem. A Torá gosta desse modelo. O autor bíblico mostra esse modelo. Se virem com as formas humanas que vocês têm de se virar, a Torá faz esse modelo para a gente todo o tempo. Ela coloca isso como sendo o que Deus está esperando. Não tem uma reclamação de Deus falando: pô, Yaakov, enganar o seu pai, já velhinho, já cego, que é isso, meu amigo? Você exagerou um pouco, não? Não tem nunca uma reclamação dessa. É muito interessante. Então, a gente vai ter problema até o final do texto, não desse texto, até o final do livro, em saber se o que a gente faz está dentro do que Deus está esperando, como falcatrua e como não sei o que, ou não. Claro que quando chega na religião judaica, ou seja, a partir do século II, 1, 2, porque até aqui a gente está na religião de Israel, depois é que vai vir o judaísmo como a gente conhece. Claro que depois isso tudo se modifica e hoje em dia nem pensar de enganar o pai dessa maneira, hoje em dia isso é totalmente antiético e eu não estou advogando que a gente deva fazer isso. Eu só estou querendo dizer da distância que existe entre a religião de Israel, entre a ética e a moral da religião de Israel e a ética e a moral do que a gente conhece como judaísmo. Eu gosto de apontar isso porque a gente vai encontrar isso 1 milhão de vezes. E é preciso que a gente leia o texto para compreender o contexto com esse olhar, com o olhar do que eles consideram que pode, que é cabível ou que não é cabível, e não com o nosso, porque o nosso olhar atrapalha nesse sentido. Então, vamos lá. A gente já sabe que o que a gente vai encontrar do começo ao final da Paraxá é isso. É falcatrua para cá e para lá. Termina, inclusive, com a Raquel ficando com os terafim do pai. O que será que quer dizer? E Jacó nem sabe, nem suspeita. O que será que quer dizer isso? A gente vai agora tentar... Sim? Terafim, os ídolos. Né? Terafim. A gente vai tentar esmiuçar alguns detalhes. O primeiro, que chama muito atenção, é a maneira como abre esse capítulo, essa parte de Vayetze, né? Que Yaakov deita e tem um sonho. Na mesma região, na mesma Betel, em que o pai dele já havia tinha erigido um altar ali anos antes. Então, esse lugar, ele já tem uma aura especial, ele tem uma aura... a palavra que a gente tem é essa, espiritual. Esse lugar já tem uma aura espiritual. Ele deita ali e ele tem um sonho profético, em que anjos sobem e descem por uma escada. A gente traduz por escada, mas o nome certo não deveria ser escada, eu vou mostrar o que eu acho que é. E Deus está ali do lado. Então, e Deus está fazendo um pacto, uma aliança com ele a partir desse sonho. Então, é um sonho profético, porque além de ter a figura divina, ele está fazendo um pacto. Ele não está ali fazendo nada, ele está de fato dizendo para Yaakov: pode continuar o seu caminho, porque eu vou te abençoar. Que é uma prova do que eu acabei de falar. Ele não está com nenhum problema de Yaakov ter conseguido a linhagem da aliança por meio de uma falcatrua. Então, ele precisa receber de Yitzhak a bênção da primogenitura, que vem com o dobro de herança física, de herança material, e com a herança espiritual, ou seja, é através de Yaakov que a questão espiritual de Israel vai para frente, e não através de Esav, que, aliás, ficou bem claro que Esav
fica com raiva, a primeira coisa que ele faz é casar com umas cananeias lá e tal, umas ismaelitas e não sei o quê. Então, e Yaakov fala, não, eu não posso casar com essas mulheres daqui, por isso que ele vai buscar também uma mulher para ele lá na terra da família dele, porque a família dele conhece Yud-Heh Vaveh, porque se não fosse assim, ele não precisava ir buscar mulher lá. Porque a família sim conhece, guardem esse aqui, reservem, porque a gente vai precisar disso quando for falar dos terafim. Então, ele tem esse sonho. Mas aí, eu vou mostrar para vocês o que eu acho que é do que eu acho que a gente está falando. Eu acho que a gente está falando disso aqui, ó. Não é uma escada, é um zigurate. Vocês já viram um zigurate? Sabem o que é? Isso aqui é um zigurate real que tem lá, é o zigurate de Ur, justamente da cidade de Ur, fica no Iraque hoje, né? E ele, como vocês podem ver aqui na parte de cima, ele está destruído, mas ele é imensíssimo, olha aí, ó. É uma espécie de pirâmide, um precursor, não saberia dizer se era precursor, acho que talvez não. É uma espécie de pirâmide, ele fica mais fino aqui em cima, tá vendo? Mas ele vai em camadas assim, né? E aí, na verdade, aqui em cima, deixa eu mostrar, aqui tem o... Ó, esse aqui é o desenho de como ele deve ter sido. Então, aqui é onde é o templo. Aí aqui moram os sacerdotes e não sei o que moravam, né? Então, aquilo é um prédio real, tá? Esse está de pé. Assim é como ele deve ter sido. Aqui em cima é o templo. E os sacerdotes moram nessas partes de dentro. E tem mais bibliotecas e outras coisas deveria haver aí dentro também. E eu também acredito que essa é a construção da Torre de Babel. Porque veja que ele tem uma escadaria, certo? Não é uma escada assim, que nem a gente imagina, escada de cozinha, que não tem pé, que não tem não sei o quê. Porque não há nenhuma possibilidade de uma escada dessa ser muito alta, né? Então, é uma construção realmente num formato que não só o formato teria que aguentar, por exemplo, subida e descida. Aqui eu nem vou falar de anjos, vou falar de pessoas, dos sacerdotes que subiam e desciam, sacerdotes mesopotâmicos, mas ela não aguentaria nada se fosse uma escada. Então, você precisa do templo, porque aqui é onde eles acreditavam que os deuses estavam. Certo? Então, eu acho que a Migdal Bavel, embora eles usem, a Torre de Babel, embora eles usem o termo Migdal, que a gente traduz por torre, e em que outros lugares é traduzido por torre, em outros lugares do texto, mas eu também acredito que o que eles estavam tentando, também não pode ser uma coisa fininha, o que eles estavam tentando construir era um zigurate gigantesco para chegar até o céu. Por quê? Porque eles, de fato, entendiam que os deuses descem até aqui, desses lugares eles poderiam habitar, inclusive, para receber as oferendas e comer as oferendas, porque nas religiões ao redor, nas religiões mesopotâmicas e tal, Deus come de fato as oferendas. Em Israel, Deus não come, mas ele aceita as oferendas, né? Aceita o sacrifício. Mas aqui na Mesopotâmia, não. Ele come as oferendas de fato. Então, eles precisam de todo um prédio mesmo, todo um esquema. Eu acho que o sonho que Jacó teve, assim como a Torre de Babel, é essa coisa aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo. Certo. Interromper o compartilhamento. Ele não está interrompendo. Ou está? Não, interrompeu. Não tá aparecendo mais. Ah, beleza. Eu aqui não estava me vendo. Pronto. Então, isso é uma coisa que eu queria marcar também, para a gente entender melhor. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que esta construção está na cabeça do autor bíblico, e a ideia ela faz mais sentido porque na Mesopotâmia já era nisso que se acreditava, que os deuses sobem e descem, e que os sacerdotes estão subindo e descendo. Tudo isso faz mais sentido. Mas o fato é que Yaakov, com esse sonho, mais importante do que ser uma escada, é a confirmação de que ele foi aceito na aliança. E aí isso dá a ele uma coragem
e o mune de coragem para ele fazer esse passo de ir até o seu tio, sair da casa da sua mãe, do seu pai, do conforto e não sei o que, enfrentar, seja lá o que for que ele for enfrentar lá, e ele vai enfrentar 21 anos de seja lá o que for, para depois retornar, para no momento certo retornar. Então, esse é um primeiro ponto que eu considero que é bem importante e é interessante também, que também fazendo parte do modo de escrever, esse capítulo, esse trecho, vai se encerrar com ele de novo encontrando com esses seres que estão traduzidos em geral por anjos, mas que não são chamados de anjo no texto. Além do que, os anjos do texto, que é traduzido por anjo no texto, às vezes é malar, às vezes é só ish, aqui é um ish, né? Ish, homem. Esses seres, eles não são anjos como a gente imagina. Os anjos de asa e não sei o que, né? Isso é uma invenção, uma descoberta, ou seja, o que for, muito posterior. Não tem essa figura dessa maneira no Tanar. O Tanar entende, sim, que há emissários de Deus, etc., com, vamos pôr assim, poderes e tal, mas eles não têm um formato de anjo, o nosso anjo. O nosso anjo tem asas e voa, isso, aquilo. Eles são homens, são pessoas com cara, seres com caras de pessoas. Porém, tem uma diferença muito marcante, que é o seguinte, e é isso que eu vou tentar explicar para a gente chegar nos terafim ali na frente. O texto bíblico, sem explicar do jeito que eu vou explicar, ele traz para a gente 3 reinos de seres. Um reino é o reino dos humanos. Esse é um reino que nós conhecemos bem. Nós todos e todos os personagens, pessoas do texto estão nesse reino. E, aliás, os animais, as plantas, não sei o quê, todas essas coisas fazem parte do nosso universo. Um outro reino é o reino dos seres que existem, que o texto acredita que existem, mas que não são humanos. Neste reino estão os deuses, porque o texto bíblico não é monoteísta, ele acredita que existem outros deuses. Esses deuses são deuses de outros povos. A gente tem Dagon, Chemosh, Dagon, rei da Filisteia, como fala? Filisteia? Dos filisteus. Dos filisteus. Dagon, a gente tem Chemosh, que é o rei dos Moabitas. Tem vários deuses. Ele reconhece a existência dos deuses e ele não está preocupado com isso. Ele só acha que o rei Vavei é um deus de uma categoria um pouquinho diferente, que eu vou explicar. Então, estão todos os deuses nessa categoria. Esses emissários divinos estão nessa categoria, porque eles não moram conosco, mas eles aparecem quando Deus manda. E se houver qualquer outra coisa, espírito ou sei lá o que, nananã, por exemplo, Shaul, quando vai se consultar com a médium de Endor, que aparece Shmuel, o profeta Shmuel, vem do chão e ela vê, ele não vê, mas ela vê e tal, são seres de outra categoria, já não estão aqui. Mas esse reino dos seres não humanos é um reino absolutamente palpável para o autor bíblico. Neste reino, esta categoria, estes seres são chamados Elohim. E acima deste reino está o reino de Yud-Heh-Vav-Heh, que é quem dá aos Elohim, aos deuses, os seus poderes. E é quem dá aos humanos as suas características. E é quem decide tudo que existe no céu, criou tudo que existe no céu e na terra. Então, você tem essas 3 camadas funcionando. Elas não vão ser nunca explicadas como eu estou explicando. Eu estou fazendo um esquema para a gente fazer melhor a leitura. Isso, caso vocês não considerem que assim a gente vai ficar mais confuso e vai fazer pior a leitura, né? Pode ser também. Eu estou considerando que é melhor, mas pode ser que seja pior até, não sei. Essas 3 camadas, eu consigo enxergá-las funcionando no texto sem problema nenhum. O texto não tem problema com isso. Então, de novo, o texto não está funcionando, o autor bíblico
escreveu há quase 3.000 anos, há 2.500 anos. Ele não tem as nossas coisas na cabeça dele, ele tem as coisas dele na cabeça dele. E, segundo a minha leitura, esse mundo dividido em 3 camadas faz parte do texto dele. Agora, essa palavra Elohim, ela pode ser utilizada para inúmeras coisas, para vários seres distintos, por exemplo, desses que não são humanos, ela pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada, às vezes ela parece ser utilizada como... Eu não sei se eu concordo com isso, não, mas muitos intérpretes gostam de dizer que quando você quer dizer assim, os juízes ou pessoas de alta estatura, às vezes também colocam Elohim. Eu acho que isso é uma leitura que tenta conciliar processos difíceis da gente imaginar, porque a gente lê a Bíblia com um olhar monoteísta, e o cara que escreveu não estava pensando nisso. E ela também é usada no sentido de panteão, ou seja, panteão de todos os deuses, ou no sentido de panteão, mas não assim, não porque tem muitos deuses, e sim porque tem a força máxima para falar de Yud-Heh-Vav-Heh. Então, a palavra Elohim significa várias coisas distintas, essas que eu falei. Esse é o segredo de Elohim na questão dos terafim. Então, vamos lá, esse é um dos segredos. O que eu acho que são esses terafim que Raquel está escondendo? Ora, Labão era um homem muito safado e que enrolava muito o pessoal, a gente já viu isso. Ele fez todos os tipos de falcatrua ali para atrapalhar a vida de Yaakov. Se dando bem, por quê? Porque Yaakov era um grande cientista, um pastor geneticista. Pensa, quem não quer ter um genro que é seu genro, seu sobrinho, ou seja, ele deve obediência 2 vezes, casado com 2 das suas filhas, e provavelmente as outras 2 podiam ser até filhas também, sei lá, Zilpá e Bilhá. E aí ele é casado com toda aquela galera, então ele deve muitas obediências a Labão, muitas obediências, e aí ele é um pastor magnífico, trabalhador bastante, e ainda é um geneticista que sabe fazer as ovelhas procriarem assim, assado. Então, sendo assim, ele queria que Jacó ficasse lá. Mas ele fez muitas falcatruas, ele fez coisas erradas, né? Ele tinha um jeito errado de ver. Rachel e Leá dizem assim, Jacó fala, olha, eu tô querendo cair fora porque esse pai de vocês não dá, é meu tio e tudo, mas não tem condição, vamos voltar para minha terra, já está na época de eu voltar para minha terra. Inclusive porque, segundo Yovlim, ele mandava provisões a cada tanto para os pais dele, para Rivka e Yitzhak, Yaakov, mandava de lá de Haran para a terra de Canaã. Então, ele fala, vamos voltar lá, e tá na hora de eu voltar. E aí elas dizem assim, olha, você tem toda razão, porque esse nosso pai, eu acho que está no versículo, é o que isso, 28, 31, 32, 33, 34, por aí. Você tem toda a razão, porque esse nosso pai, o que vai ter de herança para a gente lá? Porque se ele fez isso, ele não deu nada para a gente não ficou com nenhuma coisa, porque quando você... Por que elas não ficaram com nada? Porque existe o dote, né? O dote é dado quando a pessoa, um noivo dá o dote, ou a família do noivo dá o dote para a família da noiva. Mas Yaakov chegou lá com uma mão na frente e outra atrás, ele não tinha dinheiro. O que ele deu como dote pela mão das 2 filhas foi o trabalho dele, o fruto do trabalho dele. O certo teria sido Labán pegar uma parte desse dinheiro e guardar para as filhas, porque o dote, inclusive, não é para os pais da menina se enriquecerem, o dote é para caso aconteça alguma coisa, por exemplo, o marido venha a morrer, caso as filhas precisem, elas têm esse dote para pegar, que estavam na mão dos pais, para pegar e ter um sustento para elas mesmas. E Labán não fez isso, elas não ficaram com a parte delas do dote. Então, elas estão dizendo assim, é melhor a gente ir mesmo, porque não vai sobrar nada para a gente aqui. A gente não vai ter isso. Esses terafim que a Rachel pega são uma medida extra, uma aposentadoria, uma herança, uma medida extra de cuidado que ela toma, porque são estatuetas pequenas que serviam nessa época, hoje a gente sabe, graças à arqueologia, que serviam nessa época como documentos, como se fosse assim,
aquelas fotos aqueles retratos que ficam em cima da cômoda das pessoas, dizendo, isso aqui é meu avô, esse aqui é meu tataravô, não sei o quê. São uma maneira delas mostrarem que elas têm herança naquela casa, na casa de Labá. Então, não são deuses. Agora, eles podem ser usados como o mesmo nome. Eles são um documento e eles podem ser usados como o mesmo nome. Por que eles podem ser usados como o mesmo nome? Porque, de fato, na região, na parte que não era devota de Yud-Heh-Vaveh, da região, de toda aquela religião, a região, de todo o Levante, o nome daquelas estatuetas era também Elohim, porque para aquelas outras pessoas, para as pessoas politeístas dessas religiões, aquelas estatuetas não eram meras estatuetas, elas recebiam o espírito, né, o nus, o espírito do Deus que elas representavam. Então, elas eram chamadas Elohim, mas elas não eram para aquela família. Para aquela família, elas eram apenas um documento que comprovava que Rachel e Leá eram filhas daquela família e, portanto, teriam direito à herança ali dentro. Ruim de tudo, se Jacob morrer e a gente ficar na Rua da Amargura, a gente vem reclamar a nossa herança porque a gente tem esse documento que prova que a gente vem dessa casa. Porque se o nosso pai é assim, agora é um adendo totalmente meu. Nosso pai é assim, os nossos irmãos não vão ter nenhuma piedade da gente, não vão ter nenhum cuidado com a gente se Jacob nos faltar, se a gente tiver algum problema. Então, é por esse motivo que ela pega esses terafim, que também são chamados Elohim, mas eles são chamados pelo uso local, e não porque eles fizessem parte da religião que aquela família professava. Por que eu posso falar isso com uma relativa tranquilidade? Porque você não tem em nenhum momento Rachel ou Leia ou ninguém, e também não Labán e ninguém mais, professando uma fé que não fosse a fé em Yud-Heh-Vaveh. De novo, antes, Rivka, quando Eliezer vai buscar uma mulher ali dentro, uma moça, para que Yitzhak se case, eles estão ali, eles falam de Yud-Heh-Vaveh, a família de Rivka fala de Yud-Heh-Vaveh. E também porque, se não fosse isso, se eles tivessem uma outra religião, um outro deus ou deuses, não ia ser prudente Yaakov buscar uma menina ali. Ele vai buscar porque aquela é a família de Terah, e a primeira pessoa que Deus manda ir para a terra de Canaã, porque eu estou mandando, é Terah. Terah morre, e, portanto, Abraham vai sozinho. Vai com Lot, na verdade, e os irmãos não vão. Mas Terah também é devoto desse rei, desse Deus, Yud-Heh-Vaveh. Então, esse é um detalhe que a gente esquece. Inclusive, eu leio a Parashá de Lech Lechá dessa maneira. A interpretação mais comum vá para si, deixa a casa, vá para si. Eu digo, não, vá por ti mesmo, para mim. Olha, Abraham, o seu pai morreu lá em Haran, aqui em Haran, mas eu continuo querendo fincar pé lá na terra de Canaã. Então, desça você sozinho, vá por si próprio, Lech Lechá. Inclusive, logo depois tem, agora eu não estou lembrando qual é o versículo, mas tem um versículo que é, inclusive, traduzido dessa maneira e fala de novo Lech Lechá. É logo em seguida, mas logo mesmo em seguida. Então, vá por ti mesmo. Por quê? Porque ele morreu, tudo bem, acabaram os dias dele na terra, mas os teus dias na terra não acabaram e eu quero que você vá. Eu continuo querendo que aquela seja a terra onde a gente vai construir aquilo que eu pretendo construir, que é o quê? Eu, Yud-Heh-Vaveh, habitar entre as pessoas, entre os humanos. Então, a meu ver, essa paraxá, ela vai mostrar como que Yaakov fez coisas erradas, e Labán, e Rachel, e todo mundo, e como que esse conjunto de erros não é o que nos afasta de Yud-Heh-Vaveh, porque o que Deus precisa, o que Ele quer é habitar entre nós, e ali onde Ele puder habitar, do jeito que ele entende que a Terra é imperfeita, e do jeito que a gente conseguir, se houver esta dedicação, esta entrega, deste jeito, funciona.
Então, eu acho que a gente pode... Depois ele vai lutar com um enviado de Deus, porque aí ele vai fazer... O texto vai fazer esse ciclo completo, né? O ciclo onde ele diz assim... A história se situa... A história desses 21 anos de Yaakov se situam num reino espiritual. Essa história é uma história espiritual, esse reino é um reino espiritual. Então, aqui até caberiam leituras mais nesse sentido. Eu fiz uma leitura bastante terra, mas aqui até caberiam leituras mais espirituais ou espiritualistas, de fato, porque essa história começa e termina, ela faz um ciclo espiritual com esse ser que vem dessa faixa dos Elohim, da faixa divina, né? Por que eu estou chamando de faixa divina? Porque a faixa de Deus, de Yud-Hei Vav-Hei, é acima da faixa divina. É a faixa do Criador absoluto. Mas essa história, ela faz bonito esse negócio nessa faixa divina, e mesmo imbuída desse espírito, todas as falhas humanas estão ali dentro, e isso não desqualifica o divino que existe na nossa relação com o Criador. E eu acho que é isso. Dúvidas, perguntas, reclamações, comentários? Para onde que tem que mandar as reclamações, né? Quais são as reclamações, então? Não, brincadeira, não tem reclamação. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos ver. Antes de eu... Enquanto o pessoal se anima aí, deixa eu uma parte que sempre me intriga, e eu falei disso hoje de manhã no nosso estudo lá no residencial, é sobre como os nossos patriarcas são todos bons negociadores. Né? Ninguém aceita coisa assim, pá, leva aí, tá tudo certo, né? Acontece de novo, né? Agora com Yaakov, que tem o sonho lindo, maravilhoso, com escada, sem escada, não importa, mas a primeira coisa que ele faz, ele vira para Deus e fala: veja bem, se você cuidar, se você, etc, etc, se, aí vamos conversar sobre uns 10% aqui do que eu ganhar, né? Não sei se ele devolveu esses 10%, né? Não lembro se tem algum lugar que fala que ele realmente deu 10% dos carneirinhos para Deus, né? Depois, os carneirinhos malhados, enfim, listrados. Mas me chama a atenção isso, né? Que Abraão já tinha passado por isso naquela negociação, uma situação completamente diferente, né? Mas se tiver 50, se tiver 40, se tiver... Né? Também tem um bom negociador ali, e agora a gente vê Yaakov na mesma situação, né? Ele tem um sonho incrível, né? E mesmo assim ele falou: ok, mas vamos com calma aí. Então a gente brincou que aí nasce toda essa questão judaica de sermos todos bons negociadores, né? Ou querermos ser bons negociadores, eu em particular. Enfim, não sei se tem algum comentário sobre esse pequeno detalhe que aparece nessa paraxá, né? Que me chamou a atenção. Sempre me chamou a atenção. Eu acho que isso tem a ver, esse detalhe que aparece, como você falou, é muito recorrente, né? A possibilidade de negociar. Isso fala da natureza da relação que Deus quer estabelecer com as pessoas. Isso é muito interessante. É a questão do raio encolhedor. Então, você veja, ele não precisa usar Deus, ele não sente necessidade de usar artifícios ou não sei o quê. Ele tem as coisas que isso aqui tem que acontecer, porque ele quer habitar entre nós e ele é Deus, então ele não é um ser, não é uma pessoa. Então ele não pode habitar no pardieiro, não pode ser uma zona, não pode ser uma confusão. Então ele tem regras muito estritas e que inclusive depois, mais tarde, vão se plasmar ali no que a gente chama de sacrifícios e tal, sem entender direito que aquilo é uma ordenação de mundo. Os sacrifícios não são só você matar um bicho, não. Eles têm uma ordenação de mundo muito importante ali, que é para que Deus possa habitar entre nós, para que a terra fique pura, para que o povo fique puro. Mas ele não quer estalar os dedos, porque ele já tem, pelo menos, os anjos, esses mais parecidos com os que a gente conhece, que a gente imagina e tal, ele já tem um grupo de seres que ele criou que tem essa característica de só obedecer, entendeu? Só louvar, só obedecer, só não sei o que, é uma literatura posterior, mas ela vem justamente para explicar isso. Os humanos são tudo da pá virada.
e são muito cheios de vontade, tem muita vontade. Ele não acha isso ruim, então ele cede a essas vontades, ele acha divertido. Eu vou dar uma metáfora, é mais ou menos um exemplo, é mais ou menos quando a gente sai com um filho pequeno, não sei o quê, ele fala, mas eu quero não sei o quê, mas o que você... E a gente, quando está em paz, a gente fala que sim a tudo que o filho falou. Vai ficar mais divertido para ele, então está divertido para mim. Eu acho que Deus tem essa característica. Ah, você prefere, então, não sei. Tá bom, você só vai se eu te proteger. Tá bom, eu te protejo. Porque se ele quisesse, ele fazia assim e tudo virava do jeito que ele quer. Ele não quer isso. Ele quer que a gente se vire, que a gente use da nossa criatividade, do nosso expediente, que a gente se arrependa do isso aqui deu errado, deixa eu tentar uma outra coisa. Eu acho espetacular, para falar a verdade. Espetacular. Ok, estou de acordo, 100%. Herbert, quer falar alguma coisa? Sim, boa noite. Boa noite. Primeiramente, Flávio, dizer que para mim foi fantástico te ouvir hoje. Achei o máximo. Aprendi bastante. De verdade, anotei muitas coisas aqui. Obrigado, viu? Vamos, E eu queria falar sobre uma passagem que eu li no Midrash e te fazer uma pergunta. No Midrash Rabbah 70:19, o Rabi Tarnun Bar Abba diz o seguinte: Raquel sabia que Jacó desejava casar-se com ela. Quando ela percebeu que sua irmã Leia seria dada a ele em casamento, ela não desejava que Leia então fosse envergonhada e rejeitada. Então Raquel deu a Leia um sinal secreto que elas usariam, de modo que Jacó não percebesse a troca. Raquel disse a Leia: Quando você entrar na tenda de Jacó, eu lhe darei este sinal e você o usará para se passar por mim. Né? Claro que é um midrash, mas aí, baseando-se nesse midrash, a pergunta seria: Raquel enganou Jacó ou ela protegeu sua irmã? Ela protegeu a irmã enganando Jacó. Claro, os dois. Os dois. É. Mas sabe por quê? É isso que o texto está querendo dizer. Tem horas que não tem outro jeito. Tem horas que você só resolve uma situação fazendo aquilo que não é o ideal, que você, entendeu? Esse caso, por exemplo, como é que ela faria para proteger a irmã nesse caso, se fosse mesmo verdade, que eu não acredito muito, mas se fosse verdade, como ela faria isso, entendeu? Não ia ter outro jeito. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa legal também dessa relação que tem nessa paraxá é que é o jeito como elas disputam Yaakov, né? Mas a hora que ela pega as mandrágoras e aí, Leia, me dá aí suas mandrágoras aí, e aí eu deixo ele dormir com você. Caramba! Tipo, elas mandam nele, né? Não, você hoje vai dormir comigo. Não, hoje você vai dormir com a Leia. Hoje você vai... E hoje... É muito interessante também, né? Porque eu acho, isso era uma coisa que eu tinha até pensado em falar e esqueci, vou só fazer bem rapidinho. O Tanar, ele é muito fã das mulheres. Ao contrário do que parece, ele é muito fã das mulheres. Você vê, não tem uma mulher burra em todo o livro. Tem várias mulheres casadas com homens burros, e aí o Tanar faz questão de dizer, e fulano era burro só na porta, mas a mulher dele era inteligente, então ela deu um jeito e não sei o que, não sei o que lá. As mulheres são sempre bonitas e inteligentes. E o principal para o Tanar é a questão da função social. Então, ninguém mexe na função. Não tem um homem dizendo, diferente nos nossos dias, não tem um homem dizendo assim: ah, essa comida não está legal. Porque fazer a comida, vamos dizer assim, fazer a comida é o papel social da mulher. Nenhum homem vai reclamar que a comida não está boa. Dar nome aos filhos é função social da mulher. Nenhum homem vai reclamar de nomes esquisitos, não sei o quê. Eu usei bem esse expediente também. Eu tive 2 maridos, eu dizia para eles, nem pense, né? Mas nem... Quem dá nome para os meus filhos sou eu. Eu usei esse expediente, entendeu? Então, essa coisa da função social é muito importante. E por isso que a mulher não ter filhos era uma desgraça. Não é uma questão científica de se quem é estéril é a mulher ou o homem. O Tanar não é um tratado científico, então ele não está se importando com isso. Mas ter os filhos, cuidar dos filhos e educar os filhos é função social da mulher, a ponto de que Esdra, lá atrás, lá já nas crônicas, depois, em Esdra e depois nas crônicas, ele vai soltar o édito de que os homens têm que se casar têm que se separar de suas mulheres cananeias e só podem se casar com mulheres hebreias. Por quê? Porque a mulher é quem é responsável pela educação espiritual das crianças.
Portanto, elas precisam ser hebreias, as mulheres, porque se não forem, essas crianças, filhas de homens judeus, não vão ser, de homens hebreus, né? Não vão ser elas mesmas hebreias também. Então, Excelente, muito eu fiz obrigado. então um parêntese aqui da questão, eu quis juntar o negócio da mulher que eu queria ter falado e tinha esquecido. Acho que o Bill quer falar. Fala, Bia. Faz 2 quartas-feiras que nós só estamos tendo mulheres maravilhosas fazendo esses estudos assim que a gente não tem nem o que dizer, né, Davi Léo? Mais uma aqui hoje, então só queremos agradecer, mas eu queria fazer uma conexão desse texto lá de Elohim, de tudo mais, desse panteão, como tu usaste a palavra, né? Em conexão com os primeiros textos ali dos capítulos do livro de Josué, quando ele descansa um pouco de toda aquela conquista das terras e ele descansa. Aí ele diz assim, chama o povo, conversa, agora nós estamos nas terras. Aí ele faz essa conexão e ele diz assim, a quem vocês querem servir? A esse Deus ou os deuses da além do Eufrates, da além do rio? Então estava se referindo que vossos pais. Aí ele começa todo aquele discurso, né? O discurso final do livro, e ele fala, então agora tu trazendo esse texto de Israel e todo essa divindade que pode ter um significado, mas ele traz à memória que vossos pais serviram, então são os nossos antepassados e tudo mais. Ele faz a conexão com Deus. O que que ele estava se referindo e por que que ele traz essa menção, já que tu falaste dessas divindades? Porque todo o texto do Tanar, do começo ao final, quer dizer, no tangente à terra de Canaã, do começo ao final do texto, a dificuldade é a dificuldade com a assimilação, que vai aparecer no texto mais no sentido da idolatria, ou seja, Deus ele é muito tranquilo em relação a gente fazer falcatrua uns com os outros, como eu estava explicando. Ele não tem esse problema, desde que a gente siga o plano dele. Agora, se a gente cismar de rezar para um outro Deus, aí ele não tolera isso. Então, ele é um Deus, ele quer dizer, mas é óbvio, porque o que ele está criando, esse espaço-tempo que ele está criando, é um espaço-tempo que está ao redor do que ele considera que é o ideal. Se as pessoas o desprezam, se elas o colocam para lá porque gostam mais daquele Deus ali, ou gostam mais daquele Deus acolá, essa aliança real se quebra. Qual é o motivo que ele teria para morar entre nós se as pessoas não estiverem do lado dele? Porque, veja, desde que a gente abre a primeira, a primeira frase, depois que criou os seres humanos, passou uns minutinhos, ele já fica morando lá no Gan Eden, com Adão e Eva. Ele já está ali. O único interesse de Deus, Deus que é o protagonista, o herói de todo o Tanar, o herói é Deus. E aí ele tem um para-herói, assim que eu chamo, ou seja, alguém do povo com quem que ele usa como ponte entre ele e o povo. Então é sempre Deus, o para-herói e o povo. São 3 instâncias, né? E elas vão entrando em equilíbrio, vão se comunicando, mas todos os textos são relativos a esse. Porém, a isso. Então, o ser humano fazer o que ele conseguir é uma história. Agora, se o ser humano despreza a sua relação com Deus, que quer, que está logo ali, que quer ficar com ele, Deus perde lugar. Ele perde esse papel de protagonista dessa história. Ele fala assim, tá, mas então eu estou fazendo o que aqui? Eu sou algum palhaço? Então, quando Josué faz a conquista da terra, ele fala, nós estamos aqui, nós existimos enquanto povo em torno de Deus. Se a gente perde o Rei Vavei, a gente perde a judeidade, a gente vai se assimilar. E isso é interessante, porque isso é assim até hoje. Se a gente perde esse espaço em torno, pelo menos da Torá, assim é como eu entendo hoje, quer dizer, o que nos manteve vivos 2000 anos? Foi a Torá, é a Torá que segura a nossa onda. Se a gente solta a Torá, solta a mão da Torá, já que a gente não pode exigir que todo mundo acredite em Deus da mesma maneira e não sei o quê, se a gente solta a mão da Torá, a gente vai virar simplesmente uma pessoa do outro povo, do povo no qual a gente habita, no seio do qual a gente habita. E aí a gente perde da mesma maneira como essas pessoas, por exemplo, como as primeiras pessoas colonizadoras
da terra de Canaã, como é a mesma maneira que eles estavam perdendo. Então, Deus não quer que a gente solte a mão dele. E isso sim é motivo para ele ficar pistola. Aí isso ele não tolera. Isso ele não consegue tolerar, mas ele tem razão, porque ele diz assim: o que vocês são é em torno de mim. O que vocês são, como hebreus, porque eu chamo de hebreus até a gente chegar no que eu chamo de judaísmo, no século II da nossa era, eu vou chamar de hebreus, né? O que vocês são como hebreus é em torno de mim. Sou eu que congrego uma tal congregação, uma tal civilização. Entende? É assim que eu entendo. Obrigado, querida. Obrigada a você. Muito bom. Alguma outra pergunta ou comentário? Eu tenho mais um aqui, guardado na manga aqui, que é sobre, se ninguém quiser falar ainda, que é sobre a atitude proativa dos nossos patriarcas também. Além de serem inquiridores em relação a Deus, né? Lembro que na Parashá, duas Parashot atrás, né? Chayei Sará, nosso segundo patriarca Yitzhak, encontra Rebeca e não pensa duas vezes, né? Ele vai lá, cata a mulher, leva para a tenda e manda ver, né? Isso Manda está ver. escrito na Torá, gente. Não Sim. tem nada escondido aí, né? E torna ela a mulher dele, né? Isso significa eles têm uma relação ali, né? Imediatamente, alguns segundos depois de se conhecerem, né? Nessa paraxá não acontece isso, né? Mas também tem uma cena estranha que é quando Yaakov encontra Rachel e vai lá e tasca um beijo nela, né? Assim, sem mais nem menos, né? Na frente de todo mundo. Foi na tenda porque não precisou de tenda, era só um beijinho, né? Mas, enfim, aparentemente é todo mundo muito emotivo aí, né? E rápido, as coisas acontecem muito rápido. Diferente, sei lá, do que era no meu tempo. Hoje em dia, não sei, não vou comentar como é hoje em dia porque eu já não tenho tanta certeza, né? Mas não era assim tão rápido. Enfim, parece assim que os nossos patriarcas também tinham assim, esse outro lado desenvolvido, vamos colocar assim, né? Não só em relação a Deus, o questionamento em relação a Deus e tal, mas essa questão de uma aproximação muito decidida, vamos colocar assim, em relação às suas futuras esposas, né? Eu acho que nesse trecho específico, eu acho que esse jeito de cumprimentar as pessoas, abraçando e dando beijo, assim, beijo na bochecha, era o normal, era a norma mesmo, assim como a gente poderia mais formalmente. A gente dá beijo, nós brasileiros damos beijo, os argentinos também, mas pelo menos todo mundo, de modo geral, dá um aperto de mão, né? Eu acho que isso não quer dizer bem isso, acho que isso era assim mais comum. Ele viu que ela era prima dele e cumprimentou já diretamente como um chegado. Ele tinha a desculpa social, de fato, existia para ele cumprimentar como um chegado. Agora, você tocou num ponto que é muito importante e que eu também gosto de frisar, que é, dentre outras coisas, por isso que eu acho importante a gente ler contextualmente a Torá, porque a gente quereria levar a nossa moral, especialmente relacionada a sexo, ao texto, quando o texto não tem nenhum problema com sexo. Então, por exemplo, o caso de Rebeca é gritante. É gritante, porque não só Yitzhak tascou o olho nela e já levou para a tenda, e ponto final, não tem nenhum tipo de constrangimento ou apresentação ou necessidade de nada, tanto isso era bem organizado, como tem uma outra coisa que eu gosto de lembrar, que é o seguinte, ela veio o caminho todo sem véu. Ela veio o caminho todo sem véu com Eliezer, né? Ela no burrico e ele no outro. Ela veio sem véu. Aí só quando ela avistou ali o que ia ser o seu marido, é que ela pôs o véu para dar aquela. Oh, Isaac, tudo bem? Mas era tudo mentira, você tá entendendo? Ela veio sem véu. E eu acho isso maravilhoso Tu também. Quer és dizer, uma artista, é cômico, tô me matando de rir aqui. É isso aí. mas é verdade, a gente aqui tem um negócio, uma pureza, não sei o que, não tinha pureza nenhuma, porque o sexo não é impuro, o sexo é natural e é normal, e homens e mulheres querem fazer, quer dizer, não tinha nada de anormal mesmo, né? Claro, com certeza. Fala, Sueli. Então, eu queria só trazer uma curiosidade.
que o Camões fez um soneto sobre esse assunto, né? Não sei se vocês conhecem, chama Jacó e Raquel. É um soneto até conhecido, o soneto 29 do Camões, que começa assim: 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que, com enganos, assim lhe era negada sua pastora, como se não a tivesse merecido, começou a servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora, para tão longo amor, tão curta vida. Bem bonito isso aí. O Camões, eu não sei porquê, mas o Camões se encantou com essa História de amor, hein? parte da Paraxá, né? Essa parte da Torá. É bonito mesmo. Bonito. Obrigado, Só Sueli. curiosidade. Super obrigado por ter lembrado de Camões. Algum outro comentário, Thaís? Isso foi em 1524, ele escreveu isso. Uau. Ok. Lindo, lindo. Obrigado, Flávia, pelo Obrigada, Flávia. estudo, por ter conduzido aí tão bem várias ideias. E muito bom. Gostei demais. Odá. E Eu só é que pra- agradeço pela oportunidade, delícia total, excelente turma, maravilha. Muito bom. Só para te dar o feedback, funcionou super bem seu microfone. Então, eu não sei. É, né? Ai, que bom. Você ouvindo a gente como tá, eu não sei, mas a gente tá te ouvindo super bem. Deixa eu Realmente. adivinhar. Você quer aprender alemão, mas encontrar lugares. Jacobson. Bom, aproveitando, antes da gente encerrar, para lembrar que nesse sábado. Aliás, vou começar um pouquinho antes. Nessa sexta-feira, para quem estiver em São Paulo e quem estiver chegando em São Paulo na sexta-feira, alguns de vocês vão estar chegando, a gente vai ter um Kabbalat Shabbat especial lá no Residencial Einstein, lá na Vila Mariana, com a participação de alguns músicos, cantores, enfim, vamos fazer um negócio bem especial lá no Residencial, já como parte de comemoração de Kislev, vou colocar assim, né? E do fim do ano civil. Então, todos convidados, sexta-feira às 18 horas, a gente marca, a gente deve começar por volta das 18h30, na Vila Mariana. Quem quiser participar, só manda um WhatsApp, só para colocar o nome na lista, né? Os alunos não precisam, os alunos do nosso curso de judaísmo não precisam, eu vou colocar todos, mas quem não está na turma do curso, só me avisa e a gente deixa o nome na lista para facilitar a entrada, lá na Vila Mariana, pertinho da estação Vila Mariana do metrô. Isso na sexta-feira. No sábado de manhã, aí sim, lá na Rua Bahia, a gente vai ter o nosso Shacharit, Vayetze, com um pouquinho mais de estudo da Parashá, leitura da Torá, claro, e logo depois um Kiddush. E logo depois do Kiddush, a novidade que ninguém sabe, né? A Carol ainda não consegui contar para ela, a gente vai ter uma aula muito interessante com o Moré Celso Zilbovicius para falar do outro lado da Shoah, né? O lado... não queria usar essa palavra, mas enfim, o lado humano bom do que aconteceu na Shoah, né? Pessoas que nos ajudaram a salvar pessoas do nosso povo durante a Shoah. Então isso vai ser logo depois do Kiddush, e a notícia nova é que, como a gente vai poder usar o salão grande, então outras pessoas que quiserem participar logo depois do Kiddush podem ficar entre 2 e 3h30, alguma coisa assim. O Celso vai falar e contar algumas histórias interessantes sobre esse período que ele tão bem conhece, né? E logo depois disso, aí sim, a gente vai ter uma aula especial para os nossos
alunos sobre integração comunitária, enfim, um assunto que quem vai nos ajudar é a Nancy, por volta das 16 horas, 16 às 17 horas, tá bom? Então é isso que eu queria lembrar. Semana que vem temos estudo às 8h30. Os estudos não param, né? O Shabat também não para. Só as aulas do curso de judaísmo que vão 2 semanas a gente não vai ter no finalzinho do ano. Tá bom? Faltou falar da nossa campanha. Isso, boa, bem lembrado. Só um minutinho. Gente, eu vou precisar me retirar porque o meu prédio vai fechar daqui a 13 minutos. Vai fechar. Mas Como assim? Obrigada, Você tá no Flávia. escritório. eu estou no escritório, eles Então, fecham tá. aqui. É. Tá bom. Vai Tchau, lá, povo. Obrigada por tudo, hein? Estamos juntos. Obrigado, Flávia. Até breve. Até. Tchau, tchau. Então, só reforçar, a gente está no meio de uma campanha para ajudar o grupo Haverim. O grupo Haverim é um grupo que ajuda a cuidar de pessoas, adultos, jovens, enfim, com necessidades especiais. Eles vão participar do Festival Carmel, agora em dezembro, e precisavam de figurinos novos, essa é a palavra que eu estava procurando, né? Figurinos novos, a gente está juntando, então, doações para ajudá-los, né? Quem quiser participar, a gente colocou, tá tudo no grupo de WhatsApp, mas se alguém não tiver no grupo e quiser ajudar, a gente manda o link, é só fazer um Pix para a conta do Neshama, escrever campanha Haverim e todo esse dinheiro vai direto para as mãos do pessoal que gere o grupo Haverim. O grupo Haverim, ele não é da Hebraica, mas ele é abrigado pela Hebraica, ele fica dentro da Hebraica, mas é uma organização independente, com outras pessoas cuidando desse grupo, tá bom? É isso, né, Carol? Ok, então é isso. Boa noite, obrigado a todos, obrigado, Thaís. Boa noite, obrigada. Nos Muito vemos bom. em breve. Boa noite, até a próxima. Boa Oi. noite. Boa noite. Sexta-feira a gente se vê, meu. Boa noite. Vontade do meu coração. Eu quero dar um abraço na Carol, ela que esteja lá, né? Já vai estar, já vi. Oh, Deus. Paulo Araújo, quando você vai aparecer, Paulo Araújo? Sandra também, que saudade, Sandra. Sandrinha tá longe, mas o Paulo tá aqui do lado. Você continua em São Paulo, né, Paulo? Ou já voltou? Já voltou? Já tá em Londres? Que horas? Ixi, Maria, tá tarde aí, filho. Voltei aqui para ver se tem alguma coisa. Não, voltou pra onde? Você tá em Londres, é isso? Voltou pra Em Londres? Londres, em Londres. Uau, eu não sabia que você já tinha Eu voltado. sou uma besta, eu venho aqui só quando tá frio. Eu não entendo você, mas tudo bem. Lembranças para Londres, então. Então, Saudades aí do frio. Boa noite, tá, gente. obrigado pelo noite, estudo. Gabi, obrigada. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite, boa noite, até Ou fim de sexta-feira. semana. Para alguns até sexta, para os outros até sábado, se Deus quiser. Abraço. Um abraço.